Boa tarde a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos por mais essa webinar, em alusão à semana e ao Dia Mundial de Combate à Tuberculose, né? Hoje o nosso tema principal vai ser eliminação da tuberculose como problema de saúde pública no Brasil. Então, pensando que a estratégia NTB e também o nosso Plano Nacional do Brasil Livre da Tuberculose, ele é composto por 3 pilares. Então, a gente organizou essa webinar pensando nisso, dando a visibilidade aos 3 pilares específicos. Com isso, a gente vai dar a voz aqui aos ilustres palestrantes. Já agradeço a disponibilidade de todos, né? Então, pensando nessa operacionalização, em todos os desafios da pandemia da Covid, pensando que antes da Covid já era difícil o contexto nacional e mundial para a eliminação da tuberculose como problema de saúde pública, então vamos discutir um pouco, mostrar um pouco como tentar alcançar os nossos objetivos, apesar das adversidades, né? Então, para falar primeiro, queria convidar a Tiene. A Tiene é uma técnica aqui da CGDR, que é onde está a tuberculose, né, o problema da tuberculose. Ela é uma enfermeira, doutora em enfermagem de saúde pública pela Universidade de São Paulo, a USP Ribeirão Preto, e atualmente consultora técnica junto à nossa equipe aqui. Então, ela vai falar da parte mais centrada pela... Obrigada. Pode começar, Tiene. Deixa eu compartilhar aqui. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Queria lembrar, né, a gente vai falar aqui um pouco sobre o Plano Nacional Brasil Livre da Tuberculose. E eu vou dar uma visão geral, né, sobre a formulação, né, desse plano, os pilares que esse plano possui, e também contar um pouco sobre as fases de execução dele, porque a gente está entrando na segunda fase de execução do Plano Nacional Brasil Livre da TB. Queria lembrar, no entanto, que aqui na esfera nacional, esse não é o primeiro plano que se formula, né, assim, em âmbito nacional, relacionado às ações de controle da tuberculose. Então, desde 96, né, então, o histórico das ações de tuberculose ele já data de algum tempo, e ao longo, né, das últimas décadas, a gente teve outros planos nacionais e um protagonismo, né, do Ministério da Saúde em relação, né, às discussões mais globais sobre o enfrentamento da TB para a formulação de políticas, então, para o país. O Plano Brasil Livre da Tuberculose ele foi divulgado, publicado em 2017. E ele tem metas e compromissos que se estendem, né, para serem alcançados até o ano de 2035. Então, essa visão, né, que a gente coloca de um Brasil livre da tuberculose, de conseguir alcançar a eliminação da tuberculose como um problema de saúde pública, está muito alinhado também aos compromissos internacionais, né? Então, a gente começou a pensar nisso, um mundo livre da TB. Sempre se falou muito em controle, enfrentamento, e aí a gente começou a ter esse passo ousado de imaginar, de fato, um país, um mundo livre da tuberculose. Então, essas metas, né, que vão até 2035, elas também são metas globais e metas até, por exemplo, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, são metas de fato, né, pensando aí numa questão de curto, médio e longo prazo. O Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública, então, ele foi pensado em 4 fases de execução. A primeira, né, se encerrou no ano passado, foi de 2017 a 2020, e a gente aí tem mais alguns períodos para que a gente possa trabalhar pensando, né, no alcance dessas metas. Que metas são essas? A gente tem 2 metas que também estão alinhadas, né, com os compromissos globais, que é reduzir o coeficiente de incidência da tuberculose em 90%, quando a gente compara com os dados de 2015, e reduzir o número de mortes por TB também aí em 95%. No plano que foi publicado em 2017, a gente fez, né, a adaptação dessas metas para os dados nacionais. Então, a gente tem a redução do coeficiente de incidência para menos de 10 casos por 100 mil habitantes até o ano de 2035, e a gente antes trabalhava com uma meta fazendo referência ao coeficiente de mortalidade, mas a gente fez agora uma revisão, né, dessa escrita dessa meta, para que a gente possa alinhar o monitoramento global. Então, a nossa meta, né, para os dados nacionais é a redução do número de mortes por tuberculose para menos de 230 óbitos até 2035, né? Então, tudo isso, quando a gente
pensa nesses percentuais de redução quando a gente analisa os dados de 2015. O Plano Nacional ele é construído em 3 pilares, e essa é uma das maiores fortalezas desse plano, né? Ao organizar, né, essas estratégias de controle, de enfrentamento, em 3 pilares, a gente conseguiu dar um norte, né, e também uma certa diretriz, né, do que é importante para que a gente possa olhar, priorizar e agir de forma estratégica em relação à tuberculose. Então, o pilar 1, ele é um pilar voltado para a atenção, né? Para o cuidado centrado na pessoa. Então, ele é um pilar de prevenção e cuidado integrado e centrado no paciente. Ele está também muito alinhado aos próprios princípios do SUS, da integralidade do cuidado, da equidade do cuidado, e ele vai chamar atenção para as estratégias que visam, né, conseguir um diagnóstico oportuno, tratar de forma adequada, também de forma oportuna, e que seja um cuidado integrado, multidisciplinar, que tenha articulação intra- e intersetorial, que haja uma intensificação das atividades colaborativas TB-HIV, reconhecendo, né, a questão, a vulnerabilidade maior das pessoas vivendo com HIV e do campo, né, grande de ações que podem ser realizadas para prevenir a tuberculose nessa população, para poder diagnosticar e tratar de forma adequada a tuberculose dessas pessoas. A intensificação das ações de prevenção, muitos têm falado, né, do quanto que a prevenção da tuberculose é um campo importante para ser explorado, então não só a questão da vacinação da BCG, que a gente sabe que tem, né, uma ação mais específica nas crianças, formas graves da doença, mas também a infecção latente da tuberculose e também as questões de controle de infecção, né, 2 temas bastante relevantes aí para o panorama atual. E a gente também está trazendo com mais força, né, nessa revisão do plano, isso estava de forma mais mesclada no pilar 1, que é as ações voltadas para as populações realmente mais vulneráveis ao adoecimento. Então, população privada de liberdade, pessoas em situação de rua, a população indígena, os profissionais de saúde e também, claro, as pessoas vivendo com HIV. O pilar 2 é um pilar que também é bastante inovador, porque chama atenção para as políticas arrojadas e para os sistemas de apoio. Então, é nesse pilar que se discute a questão do compromisso político, do engajamento de toda a sociedade no enfrentamento da TB e na importância, né, da gente ter financiamento, recursos adequados, insumos para poder fazer esse controle da TB nos territórios. Aqui também se visibiliza a articulação intra- e intersetorial, a importância do enfrentamento dos determinantes sociais na tuberculose, da promoção, né, da proteção social. Aqui também se reforça a participação da sociedade civil em toda a formulação, revisão e mecanismos, né, também de controle social em relação às ações da TB. E também aqui a gente fala muito sobre a necessidade da gente continuar fortalecendo a vigilância da tuberculose e também as atividades de monitoramento e avaliação, essenciais para a gente ter um processo de planejamento mais efetivo. E aí o pilar 3, que é voltado para a intensificação da pesquisa e inovação, que trouxe também muitos resultados ao longo desse primeiro período de execução do plano, que é voltado principalmente para que a gente possa fortalecer as parcerias e fomentar pesquisas que tragam resultados importantes, né, para a gente poder avançar no diagnóstico, tratamento e prevenção da TB, e também nessa incorporação de novas tecnologias. E aí novas tecnologias são novos testes, novos medicamentos, e tecnologias inovadoras também, como o uso de ferramentas digitais, entre outros. Para que, né, ter um plano estratégico? Qual a importância, né, da gente ter um plano nacional pelo fim da tuberculose, da gente ter um documento onde a gente possa discutir e mostrar para a sociedade também, nortear o trabalho, né, dos nossos gestores, dos nossos profissionais em relação à tuberculose. Nos planos, a gente consegue ter os compromissos visíveis, que acho que é já uma pedra fundamental, né, para que a gente possa trabalhar uma política pública. E por meio desses compromissos visíveis, a gente traduz, né, esses compromissos em ações. A gente tem como fazer o monitoramento dessas ações e compreender o panorama da tuberculose no país por meio da nossa vigilância e ter esses mecanismos de revisão. Se eu coloco aonde eu quero chegar e como eu vou tentar chegar nisso, a gente consegue, a cada fase de execução, juntos, né, enquanto sociedade, fazer a revisão do quanto que a gente conseguiu avançar e do quanto que a gente ainda precisa avançar.
Então, um plano estratégico, e essa discussão aqui que a gente está fazendo sobre os pilares, ele reforça, né, esse mote de todos juntos pelo fim da tuberculose. Então, é por meio de um plano nacional que a gente pode fomentar essa atuação coordenada entre, né, a esfera nacional, a esfera estadual, a esfera municipal, entre todos os parceiros na luta contra a tuberculose, considerando a competência e a responsabilidade de cada um nessas ações de enfrentamento da TB. Um plano estratégico também é essencial, porque planejar é essencial, né? Então, é importante ter um plano que consiga mostrar a priorização das ações estratégicas e também, num cenário tão complexo e tão diverso como a tuberculose no país, que a gente consiga ter um norte, né, do que para cada cenário, para cada recurso disponível, o que seria mais importante de ser priorizado, de ser visibilizado. E, né, lembrando que a gente precisa dessa resposta conjunta para um problema complexo. Então, também o Plano Nacional tem muito essa verve, né, do engajamento multissetorial. A gente precisa a todo momento lembrar que a gente tem que ter articulação intersetorial, que a participação social deve acontecer em todos os momentos, né, de uma política pública e que a gente tenha esses mecanismos de avaliação. Aqui, né, alguns também slides para a gente poder discutir o quanto que, já na época lá de pós-2015, né, quando se começou a discutir essa questão de um mundo livre da tuberculose, como já se mostrava que era preciso ter esforços adicionais para que a gente conseguisse completar, né, alcançar as metas até 2035. Então, esse é um slide que está em inglês, né, ele é lá da OMS, mas que ele mostra ali na linha vermelha o que seria a tendência de queda na época, né, da incidência da tuberculose, e ali na linha azul, na azul, né, tracejado, que seria possível de redução se a gente conseguisse otimizar alguns recursos no enfrentamento da TB, e na linha azul mais escura, quando a gente tem realmente o esforço completo, né, de novas drogas, novos tratamentos, essa questão da proteção social, essa questão do enfoque na prevenção da TB, quanto que a gente conseguiria, de fato, reduzir a incidência. Esse quadro muda muito quando a gente pensa, né, no atual contexto da pandemia da Covid, então a própria também OMS, outros órgãos internacionais, como a parceria, né, Stop-TB, também já mostraram que a gente não conseguiu cumprir com as metas que a gente almejava, né, alcançar, que foram discutidas, né, em órgãos internacionais, em reuniões também bastante importantes de alto nível, e que a pandemia da Covid acabou atrasando, né, eliminando muito do progresso que havia sido alcançado na tuberculose na última década. Então, a gente reconhece que, até mesmo no nosso panorama brasileiro, que é preciso ter muito mais do que os esforços adicionais que a gente já sabia que a gente ia ter que ter para conseguir alcançar esses compromissos. Então, esses são dados que já foram apresentados agora de manhã, né, e que estão disponíveis no boletim epidemiológico da tuberculose, lançado hoje, mas a gente já sabe que a queda que a gente observa na incidência da tuberculose, no número de casos notificados, tem esse efeito da pandemia, teve, né, uma diminuição no diagnóstico importante, e a gente deve estar monitorando para conseguir entender o quanto que isso vai impactar nos desfechos também do tratamento, né, no abandono, e em outros indicadores. Isso já estou me encaminhando, né, para o final dessa fala, mas isso faz a gente pensar que esse Plano Nacional pelo Fim da TB, esses 3 pilares, essas estratégias que foram pensadas, elas precisam também agora de uma nova roupagem, né? A gente precisa ser cada vez mais estratégico, mais específico e mais operativo para que a gente consiga, durante essa segunda fase de execução do Plano Nacional, nesses próximos anos, onde a gente vai sentir muito e conviver, né, com a pandemia da Covid ainda por bastante tempo, como que gestores, sociedade civil e academia podem colaborar para que a gente consiga não só manter os serviços de TB, mas também avançar na eliminação, né, no controle dessa doença no panorama nacional. Então, aqui só ilustrando, né, que a gente tem, desde 2017, um estudo, uma análise aqui da coordenação, que colocou cenários epidemiológicos e operacionais para a tuberculose para todos os municípios brasileiros. Esses cenários consideram o contexto socioeconômico, então a gente coloca, né, o quanto é importante fazer o planejamento das ações, considerando essa questão não só epidemiológica, de desempenho dos serviços, mas a questão socioeconômica.
o quanto é importante, o quanto vai ser importante nos próximos anos a articulação do SUS e do SUAS, da promoção da proteção social, o quanto é importante a gente ter novas tecnologias sendo incorporadas e o quanto é importante organizar os serviços nas suas redes de atenção. E a gente só consegue fazer isso quando a gente tem essa atuação coordenada entre as esferas, os parceiros na luta contra a TB. Então, aqui, só para ir finalizando já, que meu tempo já acabou, mas o quanto é importante ter engajamento multissetorial. Então, acho que as próximas falas e o webinar de hoje é justamente para isso, né? Para que a gente possa ouvir também de representantes da sociedade civil, dos representantes da academia, do quanto é importante a gente ter esse engajamento multissetorial para que o plano possa, de fato, ser utilizado por todos e trazer resultados concretos. Então, esse plano está em revisão, a gente deve logo fazer a divulgação da consulta pública, né, da segunda fase desse plano, e aí é por aqui que eu termino a minha apresentação, para que a gente possa continuar aí o webinar. Obrigada, Tiene, pela brilhante apresentação. Queria passar a palavra agora para o Veloso. José Carlos Veloso, ele é da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose, ele é assistente social, mestre em saúde coletiva pela Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo, membro da ARTE-TB, da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose e coordenador do CCAP-TB Brasil na área de mobilização da Rede TB. Então, obrigada, Veloso, pode fazer sua fala. Bom, obrigado pelo convite. Primeiro, gostaria de agradecer à Coordenadoria Geral de Doenças Respiratórias pelo convite, à Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose pela participação hoje, né? Lembrando que eu também sou do comitê, como diz a Fernanda, né? Também sou membro da Articulação Nacional de Luta contra a Tuberculose, do CCAP, embora não esteja representando essas articulações neste momento aqui, estou representando o Comitê de São Paulo e a Rede Paulista de Controle Social de São Paulo, né? Eu vou começar a minha discussão como, enfim, eu já comecei hoje pela parte da manhã, no evento aqui do Programa Estadual aqui de São Paulo, referente ao Dia Mundial pelo Fim da Tuberculose, né? No momento nada agradável para a gente, né? Assim, a gente está vivendo um momento muito triste de perdas de amigos pessoais, de amigos profissionais, a todo tempo, né? Quase todo dia. Então, esse tipo de e essa sensação, esse tipo de coisa, com certeza influencia no discurso e no diálogo que a gente tem, porque ninguém é de ferro, né? A gente é formado de carne e osso, mas tem emoções, né? E a gente está num momento que a gente está perdendo muitas pessoas, e perdendo pessoas, vidas que poderiam ter sido evitadas, né? Mortes que poderiam ter sido evitadas. Infelizmente, por uma condução errônea dos governantes, principalmente, né, da esfera pública federal, a gente vem sofrendo e pessoas vêm morrendo cada vez mais. Então, acho importante a gente marcar aqui essa discussão, né? E o que isso impacta na vida da gente, né? E o que isso impacta na construção de um plano, por exemplo, né? De um plano nacional pelo fim da tuberculose, né? Na reformulação de um plano nacional pelo fim da tuberculose, né? Eu venho discutindo, né, a importância dessa discussão, não só a importância da discussão do plano, mas a importância da efetivação do plano nos territórios, né? Na estratégia de efetivação desse plano, seja ele qual for, né? Porque, assim, a gente tem no plano várias metas envolvendo pesquisa, sociedade civil, né, outras instituições, outros setores governamentais, outros ministérios, a questão da proteção social, do envolvimento social, enfim, né? Mas desde a primeira vez que a gente se reuniu no ano passado para a gente discutir o plano, eu venho batendo na mesma tecla que a gente precisa incorporar neste plano, né, a estratégia de como esse plano ele vai se efetivar nos estados e nos municípios, né? Qual estratégia o Ministério da Saúde vai usar para a efetivação desses planos? Vão ser oficinas, vão ser workshops, vai ser virtual, vão ser oficinas presenciais, vai ser meio a meio?
Como é que vai chamar a assistência social, a educação, a habitação, a cultura, enfim, como é que a gente vai tratar a proteção social nesse plano? Como é que a gente vai combinar isso com os outros atores? Porque uma coisa é a gente colocar no papel e a gente combinar entre nós, né? Que a gente quer trabalhar com a assistência social, a gente quer trabalhar com a educação, a gente quer trabalhar com a academia, a gente quer trabalhar com o movimento social, a gente quer fazer um monte de coisa pelo fim da tuberculose. Outra coisa é como a gente vai fazer isso, quais estratégias, né, a gente vai criar para tornar essas metas realizáveis lá em 2025, em 2030, em 2035, né? E agora muito mais, né? Agora com o advento dessa crise mundial que a gente está vivendo de saúde consequentemente, ela se transforma numa crise econômica, né? E, consequentemente, isso provoca o aumento da pobreza, e, consequentemente, com o aumento da pobreza, a gente vai ter mais doente, e se a gente vai ter mais gente mais doente, vai ter mais gente com tuberculose, né? Haja visto que a própria Organização Mundial da Saúde já falou que a gente teve uma perda aí de tratamento de quase 1,5 milhão de pessoas em 2020, em comparação 2020 em comparação com 2019, né? A gente já tem noção do estrago que a pandemia está causando na vida da gente, na saúde e na tuberculose, né? Então eu quero deixar aqui mais uma vez a minha posição com relação ao plano nacional pelo fim da tuberculose, que ele tem que existir. É claro que é uma iniciativa do Ministério da Saúde, é uma iniciativa que tem que participar a academia, a sociedade civil, o Ministério e outras gestões, né? E outros ministérios, e traçar juntos aí como é que a gente vai fazer com que essa coisa funcione, como é que esse plano funcione de verdade, como é que ele se torne real nos estados e nos municípios, né? Como é que os estados e os municípios vão construir os seus planos? Como é que eles vão implementar os seus planos, levando em consideração essa catástrofe da saúde que a gente está sofrendo neste momento, né? E que a gente vai carregar esse impacto ao longo das próximas décadas, né? Isso é muito grave, né? Não tem como a gente construir um plano sem observar isso para o futuro, né? A gente já sabe, por exemplo, né? Agora, a gente fez um levantamento, não só a sociedade civil, mas o departamento, a coordenadoria fez, alguns programas, o programa estadual aqui de São Paulo fez um levantamento no passado de como foi o impacto, né, da Covid nos serviços de saúde, nos serviços de tuberculose, nos serviços de AIDS, né? E o nosso levantamento, principalmente o levantamento da sociedade civil, mostrou um impacto muito grande entre março e dezembro de 2020. Se a gente for fazer a mesma coisa, né, o mesmo levantamento este ano, né, a começar de agora, o impacto vai ser muito pior. A gente vai notar coisas muito piores, né? A gente viu, por exemplo, que mais de 80% das pessoas acessadas no nosso levantamento não tinham acesso a nenhum tipo de serviço socioassistencial. E como é que a gente fala em proteção social? Como é que a gente coloca isso no plano, né? É legal colocar no plano, é lógico que é legal colocar no plano, isso tem que estar no plano, né? Mas a gente tem que criar estratégias dentro do próprio plano de fazer com que a proteção social seja alcançada de verdade, porque senão, mais uma vez, o plano ele vai ser uma letra morta, ele vai ser mais uma letra morta, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer um plano que realmente funcione, que realmente dialogue com os estados, que realmente dialogue com os municípios, né? E a partir disso se construam planos factíveis nos territórios, né? Hoje a gente está vendo, por exemplo, várias ações de busca ativa nos territórios. Aqui em São Paulo eu tenho visto várias coisas sendo feitas aqui por meio do Comitê Metropolitano, Comitê Estadual que a gente tem aqui em São Paulo, né? Os municípios mostrando as suas ações no dia de hoje, que são importantes, é lógico que são importantes, é lógico colocando a tuberculose em visibilidade, mas não é só isso, né? A gente vai ter
que criar um canal de visibilidade cada vez maior para a tuberculose, uma vez que a própria questão social, a própria questão, né, da equidade social vai ser mais forte daqui para diante, né? A desigualdade social vai aumentar cada vez mais. Ela já tem aumentado e ela vai cada vez mais aumentar de forma desastrosa no nosso país e nos nossos vizinhos latino-americanos também, né? Então, a gente, o plano é muito importante, né? Eu não estou aqui desmerecendo a importância da confecção desse plano, né? E da elaboração, e da participação, mas a gente realmente tem que ter nesse plano, né? Essas estratégias e de como a sociedade civil, de como os movimentos sociais vão realmente participar na efetivação desse plano dos estados. Quais as condições a sociedade civil vai ter de implementação, de acompanhar e de monitorar esses planos nos espécies desse Estado. Porque isso é um trabalho imenso, isso não é um trabalho fácil, né? E a sociedade civil também trabalha com outras coisas, a sociedade civil também vive, também paga aluguel, também tem contas, enfim. A sociedade civil também tem outros afazeres, também tem outros planos para monitorar, não é só a questão da tuberculose, tem outras coisas. Então, a gente tem que cada vez mais deixar claro de qual que é o nosso papel, e aqui falando enquanto sociedade civil, né, enquanto Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose, Comitê Estadual, né, e membro de diversas outras articulações em nível nacional, como é que a gente se encaixa nesse plano efetivamente, de modo a colaborar e de modo a construir coletivamente, né? Uma vez que a sociedade civil ultimamente, né, nos últimos anos, tem sido cada vez, não estou falando só na tuberculose, aí eu estou sendo genérico, né, tem sido cada vez mais desprestigiada por este governo, né, que está, por este governo federal, né? Como é que isso vai acontecer, né, uma vez que a gente além de toda a questão da pandemia, dos agravos, né, das perdas de vida, né, a gente ainda sofre desmerecimento, né, do governo federal em relação às ações e à manutenção das ações da sociedade civil, né? Então, acho que a gente precisa deixar isso muito bem marcado, muito bem alinhado no plano, né, e muito bem costurado, né? Porque senão é mais um plano que não conversa com os estados e não conversa com os municípios, e eu acho que, com certeza, não é isso que o Departamento de Doenças Respiratórias quer, não é isso que a sociedade civil quer, e não é isso que a academia aqui, representada pela doutora Etel, também quer, né? A gente quer um plano efetivo, um plano que converse e um plano que seja real no território, seja real nos municípios, seja real lá nas unidades básicas de saúde, que hoje estão aí enfrentando graves problemas. Já enfrentavam antes da pandemia, né? Agora enfrentam em dobro, né? Como é que a gente vai articular isso e como é que a gente vai colocar isso dentro do plano de forma visível e de forma real, né? Era essa a discussão que eu tinha para trazer. Aliás, eu tinha muito mais coisa para trazer, mas, enfim, a gente tem só 10 minutos e essa é também uma das últimas atividades da semana. Acho que as pessoas já estão todas, da semana do dia, acho que as pessoas já estão todas cansadas. Da semana não, porque a gente ainda tem atividades referentes ao Dia Mundial até sexta-feira. Amanhã, por exemplo, a gente tem uma live da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose, falando da importância das referências especializadas para tuberculose nos serviços, né, no tratamento de tuberculose. Então, era um pouco isso. Obrigado. Desculpe eu me alongar, mas espero aí colaborar com o diálogo, né, das técnicas do departamento e da doutora Etel. Obrigado. Obrigada, Veloso, pela brilhante fala também. É super bom a gente ver também outra visão para a gente tentar realmente construir um plano produtivo, que o objetivo de todos é que o plano seja realmente produtivo para o país, né? E agora eu gostaria de convidar a professora Etel. Etel Maciel é da Rede TB, ela é enfermeira, doutora em epidemiologia, doutora em epidemiologia pela Johns Hopkins e professora titular da UFES, do Espírito Santo, e atualmente é presidente da Rede TB. Então, pode falar, e muito obrigada pela disponibilidade. Sabemos que a sua agenda é muito cheia, né? Então, agradecemos bastante. Queria agradecer, Fernando, o convite.
do CGDR para estarmos aqui hoje, cumprimentar a Tieme, o Veloso, dizer que é um prazer estar aqui, ainda que nesse momento tão triste, né? Estamos hoje aí completando mais de 300 mil óbitos, né? Vamos chegar esse momento aí no Brasil, um momento de muita tristeza para todos nós, mas temos aqui que falar sobre esse dia simbólico para nós, que estamos na luta contra a tuberculose já há alguns anos, e eu quero dizer para o nosso CGDR, né? A gente chama do programa, que é difícil não chamar, né? Mas o nosso Programa Nacional de Controle, agora CGDR, que nós reconhecemos, né, todo o trabalho, muitas pessoas comprometidas, né, todos aí muito comprometidos com a tuberculose. Estamos num momento difícil do país, que Veloso colocou muito bem, que temos que enfrentar, né? E eu queria falar algumas coisas, eu queria concentrar esses meus 10 minutos aqui, falando em 3 pontos que eu acho importante nesse momento. Nós sabemos de todas as dificuldades, a Tieme apresentou aí muito bem esse plano, e eu concordo que nós precisamos ter um plano. A gente talvez não consiga cumprir com todas essas etapas nesses próximos anos, que serão certamente de recessão muito importante no mundo e no Brasil também. Então, nós precisamos avaliar e reavaliar, né, as nossas metas, o que é possível fazer, porque o que Veloso colocou é muito importante para tudo que nós formos fazer, e para cada meta nós vamos precisar de dizer quanto de dinheiro nós temos, né? Qual é o investimento para que a gente possa cumprir cada uma dessas metas. Então, acho que isso é muito importante nós termos em mente que nós vamos precisar para cumprir isso. Nós temos um desinvestimento no país, principalmente, né, em várias frentes, não só no Ministério da Saúde, mas no Ministério da Ciência e Tecnologia, no Ministério da Educação, que vão comprometendo o conjunto de todas essas ações. Então, é muito importante a gente saber que nós teremos disponível, né, quais os investimentos que serão feitos para que nós possamos atingir essas metas. Então, a primeira coisa que eu queria dizer sobre o plano é que nós precisamos de um plano muito transparente de investimento para cada uma dessas metas, para a gente entender, como o Veloso falou, de que forma que elas serão feitas, como elas serão alcançadas, em que prazo, e como nós vamos fazer, que iremos investir do ponto de vista de recursos e também, né, de gestão de pessoas, para que a gente possa atingir essas metas. Acho que isso é fundamental, né? Todo planejamento, isso é importante. Então, além do investimento, eu queria dizer, nesse momento, que a gente aprendeu, né, nesse 1 ano da pandemia da Covid-19, e algumas experiências nós podemos utilizar. E eu queria que falar, né, juntamente com os colegas do programa, como nós podemos aproveitar várias ações que foram desenvolvidas no âmbito da pandemia, para que também possam ser potencializar, né, as ações da tuberculose. E uma dessas ações que eu queria fazer, né, uma sugestão, essa sugestão partiu até de um grupo de estudos que eu estava apresentando, e uma das coordenadoras estaduais estava apresentando em São Paulo, sugeriu isso, e eu falei que ia trazer aqui para conversar com vocês, que nós instituímos em praticamente todos os municípios um comitê operativo emergencial para a Covid-19. E seria muito importante que esses comitês, que a tuberculose pudesse trabalhar juntamente nesses comitês, para que a testagem, a busca de pacientes com Covid também pudesse ser avaliado o diagnóstico diferencial da tuberculose. Então, o esforço é muito pouco para incluir mais uma coisa. Como o Veloso falou, nós já estamos tendo na atenção primária de vários municípios busca ativa para Covid, coleta para testagem,
né, de diagnóstico para a Covid-19 e nós poderíamos acoplar a busca e o diagnóstico diferencial da tuberculose. Então, isso são coisas que já estão implementadas e que nós poderíamos, juntos, potencializar, né, ações para a tuberculose. Então, há uma sugestão concreta. A outra questão que eu queria dizer é em relação aos pilares que a Tia me apresentou, né? O pilar 1, principalmente o reforço da investigação e o tratamento da infecção latente. Nós estamos aí, já sabemos que o Ministério vai implementar o tratamento com a rifampicina. É muito importante que a gente institua isso mais rápido. Essa é uma inovação que vai facilitar muito o tratamento da infecção latente e a gente precisa inovar. Nós não podemos ficar mais esperando a pessoa adoecer de tuberculose e procurar um programa para o diagnóstico. Nós é que temos que ir até as pessoas, fazer o diagnóstico precoce, o tratamento da infecção latente e impedir a evolução para a doença. Então, isso é urgente que a gente faça. No pilar 2, no pilar 1, ainda queria ressaltar uma coisa, a questão da população, dos grupos vulneráveis, né, que entram no plano agora. Eu acho muito importante, porque nós já sabemos que com a Covid, o Veloso falou muito bem, nós teremos um aprofundamento da pobreza no Brasil. Nós precisamos de ação concreta. O que será feito e como que essa relação com a pobreza será também analisada em relação a populações vulneráveis. Ali, ao invés de a gente falar, né, dos grupos vulneráveis, trabalhar com as populações vulneráveis, mas as populações na extrema pobreza, elas são populações vulneráveis para a tuberculose. Então, nós já temos elementos suficientes na pesquisa para dizer isso, e a gente precisa reconhecer esse como uma população vulnerável e que precisa da atenção do Estado brasileiro. E a questão no pilar 2, que é relacionado a essa, como nós poderemos fazer para que essas pessoas em extrema pobreza, muitos com multimorbidades, não é só tuberculose, são pessoas que têm diabetes, que têm hipertensão, que têm também tuberculose e outras doenças que precisam de uma assistência social, que precisam de uma proteção social. Então, isso precisa ficar muito... A gente precisa de ter uma ação mais concreta de como que isso pode se dar, né? Junto aí com o Ministério da Cidadania, como que a gente pode caminhar com ações mais efetivas e concretas, porque nós sabemos que os próximos 5 anos aqui no Brasil serão muito difíceis para um grupo importante da nossa população. E no pilar 3, eu queria dizer assim, a importância da pesquisa para que a gente possa ampliar, aprofundar várias inovações que estão aí, acompanhar a implantação de inovações que se darão, como a rifampicina, como outros medicamentos que serão incorporados, o próprio diagnóstico de teste rápido molecular. Então, tudo isso nós precisamos implementar e investir em pesquisas. Nós sabemos que as pesquisas darão esse retorno em termos do investimento, né? Pesquisa é investimento, do que nós podemos melhorar, onde melhorar, como melhorar. Então, é fundamental que nós possamos ter nesse plano uma ideia de qual será o investimento para também a pesquisa, quais serão as prioridades, né? A gente tem construído ao longo dos anos, em conjunto, na Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, a sociedade civil e o CGDR, as prioridades de pesquisa em TB. Então, talvez nesse momento seja o momento da gente rever as nossas prioridades, dada essa mudança que o cenário da Covid trouxe para a tuberculose no Brasil. Certamente nós teremos aí mudanças nessas prioridades, então precisamos rever isso. Coloco aqui também, né, esse pedido para que a gente possa, em conjunto, fazer essas revisões nesse momento. E, concluindo,
eu queria dizer, em nome da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, que nós estamos à disposição para trabalhar em conjunto com a sociedade civil, com o Ministério da Saúde, para que nós possamos enfrentar e chegar, né, a indicadores melhores. Nós já sabemos, por todas as previsões, que a Covid vai ter um impacto significativo na tuberculose e que, muito provavelmente, nós vamos retroceder aí em 8 anos ou mais, né, nos indicadores, no que a gente já tinha conseguido. Então, é uma situação dramática que a tuberculose vive hoje e vai viver nesses próximos 5 anos e que demanda uma atenção também muito enérgica e de ações efetivas. Então, eu queria dizer que nós estamos à disposição, Fernanda, para contribuir com você e com todo o grupo. Obrigada. Obrigada, Theo, pela brilhante fala também. Bom que a gente tem uns minutos para as perguntas, e algumas pessoas enviaram perguntas aqui que eu vou ler para vocês. Uma na verdade, é no contexto mais das articulações. Talvez, se vocês queiram comentar, cada um possa comentar, porque é um pouco geral mesmo. Então, pensando em usuários de drogas, em todo esse contexto que vocês falaram mesmo das dificuldades de trabalho com esse público no nível local. Tem alguma recomendação que vocês possam dar, alguma sugestão dessas articulações intra e intersetoriais para apoiar os municípios de como lidar com essas situações? Acho que vou começar por aqui, né, para seguir a mesma ordem, né? Acho que essa questão, né, do uso abusivo, do uso, né, de substâncias, é um tema que aparece bastante, né, quando a gente faz as discussões com as coordenações locais, essa questão de como fazer parcerias com a saúde mental e também os equipamentos que estão disponíveis no território, né, como, por exemplo, equipamentos mesmo que podem apoiar nessa questão também desse tema. Acho que o Estado de São Paulo tem algumas ações bastante interessantes, né? Por exemplo, com residências terapêuticas, com toda a rede, né, da saúde mental, pensando no CAPS-AD, e a gente sabe também que esses equipamentos não estão disponíveis em todos os territórios, né? Às vezes municípios pequenos têm mais dificuldade nessa articulação. Mas, por exemplo, aqui pela coordenação nacional, acho que é interessante a gente ter mais visibilidade, né, dessas parcerias e dessas recomendações, pensando na questão mesmo de orientação técnica. Acho que a linha de cuidado da tuberculose, né, que deve ser lançada também aí nos próximos meses, a gente vai ter um webinar sobre ele amanhã, também traz um pouco dessa orientação, né, de como organizar a rede de atenção e a linha de cuidado dessa pessoa, pensando especificamente em todas essas possibilidades. Alguém de vocês quer comentar? Eu gostaria de fazer um comentário. Você quer falar, Ethel? Pode falar, Veloso. Eu falo depois. Obrigado, Ethel. Não, eu acho que isso é uma questão recorrente, né? E, mais uma vez, não dá para tratar a tuberculose pensando só do âmbito da saúde, né? A gente tem que envolver aí nos territórios a assistência social, não tem como não envolver a assistência social, os programas de moradia, não tem como não envolver os programas de moradia, e essa própria comunidade, as comunidades terapêuticas, né? São Paulo tem, sim, alguns exemplos bastante significativos com relação à parceria com as comunidades terapêuticas entre o programa estadual de tuberculose e as comunidades terapêuticas. A gente tem um CRATOD, que a gente chama aqui no meio, que é um equipamento estadual aqui no meio da cidade, onde está a Cracolândia, que assiste, né, que tem como missão trabalhar as pessoas ali na Cracolândia e tem a tuberculose como um objetivo, né? Mas a gente também tem outro problema, assistência social, por exemplo, o município de São Paulo, por exemplo, a gente teve várias baixas de serviços de equipamentos de assistência social durante o ano de 2019 e 220. Em plena pandemia, a gente teve baixas, a gente teve equipamentos sendo fechados, né? A gente teve profissionais sendo demitidos, enfim. Então,
Não dá para. E isso acaba voltando de novo para as costas da saúde, né? Então, de novo, ou a gente faz uma frente nacional e a partir daí vai para as frentes estaduais e frentes municipais para o fim da tuberculose, envolvendo, sei lá, vários atores, né, e atrizes, enfim, respeitando aí a questão do gênero, né, mas quando eu falo vários atores, serviços, né, e aí pensando na moradia, né, pensando na própria questão da social, alimentação, né, na questão da alimentação, já que as pessoas vão já começaram a passar fome, né? Então, a gente tem que pensar agora realmente em fortalecer e ampliar as parcerias, né? Como eu falei hoje de manhã no evento do Programa Estadual aqui de São Paulo, a gente tem feito muita coisa, né? O Estado, o município, até o Ministério tem feito coisa, a academia, a sociedade civil, a gente tem feito várias coisas nesse sentido, né? Agora a gente está num processo de manter essas coisas que a gente tem feito, né, para não deixar com que elas caiam, que elas sejam articuladas, e a gente tem um desafio maior, que é ampliar essas ações, essas atividades, que elas não vão ser suficientes daqui a pouco. Elas já não estão sendo suficientes nos territórios, né? Por conta de tudo isso que está acontecendo. Então, a gente tem que pensar em ampliar essas ações e ampliar as nossas parcerias cada vez mais. Agora, isso é muito urgente, né? Isso tem que acontecer assim, rapidamente, porque, como diz o próprio lema da OMS para esse ano, que é muito apropriado, diga-se de passagem, o tempo está passando, né? E aí o tempo está passando e pessoas estão morrendo cada vez mais, todo dia, seja de Covid, seja de tuberculose, enfim, as pessoas estão morrendo, seja de fome, né? Então a gente vai ter que, mais uma vez, trocar a roda com o carro andando, enfim, apagar o incêndio, mas ampliando as nossas parcerias e chamando esses atores para sua. E não é pedindo favor, quando eu falo ampliar a parceria, não é pedir favor que a assistência participe, que a educação. Não, eles estão no papel deles, no papel de proteção social. A gente tem que fortificar cada vez mais, né, deixar cada vez mais visível, cada vez mais coerente, mais forte o discurso de proteção social, porque senão a gente não vai atingir as metas até 2035, 2050, a gente vai ficar falando aqui em vão. Essa é a minha posição. Obrigado. Segue para a Etel. Na hora que você falou várias coisas que eu queria dizer, principalmente a diminuição dos serviços nesse último ano. Então, isso a gente viu em todos os lugares. E a gente precisa realmente de ampliar esses serviços, é o contrário, né? Principalmente que nós estamos vendo o impacto da pandemia na saúde mental de todas as pessoas. Em relação às pessoas os usuários, né, me fugiu aqui a palavra, de substâncias psicoativas aí que não são legalizadas, porque nós temos vários usuários de psicoativos legalizados também, e também bastante problemático, né? Nós precisamos de uma atenção especial para esse público, porque tende a aumentar com a situação de vulnerabilidade social. E eu queria chamar a atenção aqui para a questão até do auxílio emergencial, que até agora a gente ainda não tem, né? E essa questão da proteção social como uma ação de saúde pública. A fome, agora, ela não é só uma situação de economia, né? de assistência social, ela é uma ação de saúde pública, porque nós vamos ver o recrudescimento de muitos outros problemas e muitas outras doenças com esse aumento da pobreza que nós vamos ter. Então, vai influenciar em mais pessoas vivendo em situação de rua, em mais pessoas utilizando drogas psicoativas que não são legais, usando mais pessoas que vão estar em situação de vulnerabilidade. E a gente ainda nem falou da situação dos migrantes também, que nós temos visto, inclusive, muitos que estão em situação de rua, alguns que precisam lançar mão
inclusive de prostituição para comer, então, assim, para ter o que comer. Então, a situação é grave, é muito grave, é gravíssima, e a gente precisa falar para ver se esses problemas são enfrentados, né? Então, é isso, Fernanda. Obrigada, a gente tem muitos desafios, né? E voltando aqui à questão do plano, nossa intenção é muito do que vocês mesmos falaram, é que o plano seja efetivo, que ele seja operacional e que ele seja utilizado na ponta e que realmente seja um instrumento para as pessoas, para a gestão local. Na verdade, apesar dele ser de vários pilares e construído com a sociedade civil, com a academia e tudo, ele é voltado para o gestor da saúde. Né? A gente não faz recomendações para a sociedade civil, não faz recomendações para a academia. O público-alvo é muito específico. Então, assim, apesar das visões serem amplas, né? Eu queria perguntar para vocês, que acho que a pergunta cabe para os dois, que todos vocês dois falaram isso, que é o que a gente quer também. Mas tem alguma, por exemplo, alguma ação, Veloso, que a sociedade civil, nos seus locais, município ou estado, possa ajudar que esse plano seja mais operativo, que eles utilizem mais esse plano para os seus planos de trabalho e realmente consigam organizar seus processos, porque a gente sabe que a vigilância em saúde, ela tem um bloco de financiamento, né, no Ministério da Saúde, e esse bloco de financiamento vai para estados e municípios. E, na verdade, a tuberculose é mais uma de todas as outras doenças da vigilância em saúde. Acaba que a tuberculose tem que brigar nesse contexto, nos seus locais, para conseguir recursos para executarem suas ações. E é lógico que a gente sabe que problemas mais emergentes, como a Covid, outras coisas, outras doenças que têm surtos, acabam ganhando mais esse recurso. E tem muitos locais que, pela malha burocrática, nem conseguem executar o recurso. Tem recurso lá, tem municípios que têm recurso sobrando e, na verdade, pela malha deles, não conseguem executar de maneira adequada. Então, o plano que a gente almeja é que ele seja realmente utilizado na ponta, que o gestor local consiga perceber onde ele está, o que ele precisa fazer e se organizar para isso. Como a sociedade civil pode ajudar nesse sentido, e como a academia, que também é sociedade civil, também pode nos ajudar nesse sentido, porque a gente quer esforços conjuntos almejando o mesmo objetivo, né? Não sei qual quer começar, se quer começar o Veloso Exatamente, mesmo. Fernanda. Exatamente. Enfim, enquanto sociedade civil, eu acho que a gente já tem algumas ferramentas e alguns canais de comunicação. Por exemplo, a gente tem aí 13 ou 14, não me lembro agora, talvez Tiana me corrija, comitês estaduais, né, de luta contra a tuberculose espalhados pelo país, né, que são frutos de um esforço da gestão do Ministério da Saúde com os estados e com os municípios, né. É, Essa questão do financiamento para ações de tuberculose, ela aparece muito fortemente, por exemplo, no nosso levantamento da sociedade civil ano passado, quando a gente pergunta para o gestor se ele sabe quanto ele tem de orçamento para trabalhar as suas ações, as suas atividades. Aí o gestor, a maioria dos gestores responderam que não sabiam quanto eles tinham, exatamente por conta disso, né? Porque o dinheiro para tuberculose vai no bolo de tudo e aí lá eles têm que brigar, né? Ocorre que, né, nos municípios e nos estados onde a tuberculose não tem uma visibilidade e não tem um protagonismo, né, um pouco mais forte, é claro que ela vai perder para os outros agravos, né? Porque é uma briga, todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer orçamento para suas ações, né? Então, eu acho que a sociedade civil ela pode colaborar no momento em que o Ministério da Saúde, junto com os programas estaduais, eles chamam, né, os conselhos de saúde, os conselhos de assistência social, né, os comitês, para discutir a importância da discussão do orçamento nos seus municípios e nos seus estados, né? Então, isso é importante, né? Agora, é uma coisa que é um diálogo que ela tem que ser puxado, infelizmente, tem que ser puxado de cima para baixo. O Ministério da Saúde tem que provocar esse diálogo nos estados, provocar esses diálogos no município, né?
E os conselhos, aonde estão inseridos a sociedade civil, aí sim eles entram, aí sim eles podem participar, né? Os comitês podem, porque a maioria dos comitês tem representantes de conselhos, ou de saúde, ou de assistência social, ou de educação, né? Aí a sociedade pode impulsionar essa discussão, né? Promover essa discussão dentro dos seus espaços, dentro dos seus controles, dos espaços de controle social, e fóruns, comitês e conselhos, né? Então, eu acho que isso é uma alternativa, mas ele, mais uma vez, Fernanda, ele tem que ser chamado pelo Ministério da Saúde, isso tem que estar no plano, né? Olha, vamos fazer tais e tais atividades voltadas aos comitês, aos conselhos, que a gente vai chamar a assistência, a educação, né? A comissão de financiamento do Estado, dos municípios, né? Para discutir isso, né? Quer dizer, são várias coisas, né? Eu sei que é muita coisa que a gente tem que fazer, mas a gente tem que fazer, a gente tem que começar a fazer rapidamente. E essa questão do financiamento é muito importante, né? Dentro, né? E aí nessa questão, acho que a sociedade civil pode participar colaborando já nesses espaços que já têm a participação da sociedade civil, comitês e conselhos. Eu penso que a academia ela pode auxiliar muito na qualificação dos quadros, dos municípios, dos estados. A gente sabe que em muitos municípios as pessoas não sabem como usar aquele dinheiro, né? A gente tem essa dificuldade. Então, eu vejo assim um papel muito importante da academia na qualificação dos profissionais, né? E também, Fernanda e Tieme, no treinamento para pesquisa operacional, né? Eu acho que a gente precisa fazer um esforço maior, né, no Brasil para que a gente possa capilarizar, né, nos estados e municípios a possibilidade das pessoas entenderem aquele dado que ela tem, que as pessoas às vezes não compreendem, né? Então, assim, a importância daquele dado, o que está acontecendo, ela não sabe analisar. Então, eu acho que algo que a gente pode fazer. Inclusive, eu queria até falar, porque a OPAS tem aquele um pacote, né, de pesquisa operacional, aquele sorte, aquele curso, que a gente não tem muita experiência de trazer para o Brasil, né? Eu vejo que os outros países da América Latina já trazem esse treinamento da OPAS, que é um treinamento bastante interessante e é muito direcionado, e a gente poderia fazer a multiplicação, né, do sorte aqui no Brasil para todos os coordenadores, programas, né, pessoas que estão ali analisando os dados nos municípios. Então, acho que a gente pode fazer muita coisa, e ainda mais agora, Fernanda Tieme Veloso, né, que a gente descobriu várias ferramentas virtuais, né? Então, assim, as coisas acabaram ficando um pouco mais fáceis. Ao invés de você trazer todos os coordenadores, então, assim, os custos, é claro que a gente está presencialmente, é diferente, mas, assim, os custos ficaram diferentes, a gente tem novas ferramentas, e eu acho que a gente pode fazer muito mais. Obrigada. A gente sabe que o caminho é longo, mas esperamos contar muito com vocês para tentar alcançar nossos objetivos, que é o objetivo comum de todo mundo, né? Que a tuberculose não seja um problema tão grande de saúde pública aqui no país. Nós todos temos esse desafio imenso, que é, primeiro, ultrapassar essa pandemia, que, na verdade, tem assolado todos nós, nossas famílias, nossa vida em geral, e as pessoas vivendo com tuberculose ou ainda com sintomas não diagnosticados também. A gente está vendo o impacto que isso está causando nos serviços de saúde. Então, com certeza, unindo esforços, a gente tem mais chance de alcançar nossos objetivos, né? Então, queria agradecer muito a vocês novamente para esse dia, que é um dia tão importante para nós, apesar da gente querer falar de tuberculose o ano inteiro, a gente sabe que hoje é um dia mais emblemático, né?
E é um dia que, apesar da gente ter muita tristeza pelos 300 mil óbitos, é um dia da gente também ter esperança, né? Que, assim como Robert Koch identificou o bacilo, ele abriu um caminho para a gente pensar na cura. Então, vamos pensar positivamente de que a esperança de eliminar a tuberculose como problema de saúde pública, pelo menos no nosso país. Então, queria agradecer bastante a participação de vocês. E, lógico que várias coisas que vocês falaram hoje a gente vai utilizar nos nossos planos de trabalho e a gente chama vocês para conversar nessas novas estratégias mesmo, que nosso objetivo é que o plano seja realmente utilizado e que ajude no território para pensar em tuberculose e a gente alcançar os objetivos, né? Então, muito obrigada. Sobre o sorte, acho ótima essa ideia, Theo. E a gente já fez o sorte aqui no Ministério da Saúde no ano de 2019. Ele foi publicado como experiência nossa em gestão o ano passado, mas foram poucos alunos, não foi um curso grande. E a gente abriu para coordenadores de estado e município, mas com certeza a gente tem interesse em reformular ele e fazer mais. Então, a Covid atrapalhou muito os nossos planos no ano passado e esse ano, mas com certeza com essa nova plataforma virtual a gente vê novos horizontes e, né, é um pouco de lições aprendidas. A gente tem que oportunizar esse momento que a gente está. Então, coisas virtuais, possibilitar os EADs, controle de infecção. Acho que tem muita coisa que a gente realmente tem que aproveitar. Mas agradeço novamente. Obrigadão para vocês e fiquem bem aí, viu? Eu que agradeço, um abraço, Fernanda, Tieme, doutor Etel, foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Tchau, Veloso. Fernanda, Tieme, um abraço. Tá, gente, Tchau, muito obrigada. obrigada.